Olá, meu nome é Marcelo Alves e hoje eu vou trazer para vocês as principais dúvidas que eu tinha sobre colorimetria e quebrar alguns mitos relacionados a isso. E você deve estar se perguntando, e Marcelo, como é que você chegou nesse conteúdo que você vai me apresentar agora? Quando eu comecei a trabalhar com a micropigmentação, especificamente com a fio a fio, eu buscava um fio perfeito e passei muito tempo, todos os cursos que eu fazia era voltado para isso. Porém, com o tempo eu percebi que só um fio bonito não era o bastante, porque não adiantava eu fazer um fiozinho perfeito e no retoque a cor da sobrancelha tá feia. Então eu comecei a ir atrás de conteúdos voltados para colorimetria, comecei a fazer cursos nessa área e é exatamente esse conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Uma dúvida bem frequente que eu tinha e que eu já vou tirar para vocês é a diferença entre os pigmentos orgânicos e os inorgânicos. Os pigmentos orgânicos, eles são derivados de coisas que possuem vida ou sintetizados em laboratório contendo carbono e hidrogênio. Os pigmentos inorgânicos geralmente são derivados de metais e a diferença, para se tornar algo mais simples, é como se fosse água e óleo. Então é mais ou menos isso. Agora que você já sabe a diferença dos pigmentos orgânicos e inorgânicos, eu quero quebrar alguns mitos que até eu acreditava há pouco tempo atrás. Eu imaginava que a micropigmentação que eu colocava, o pigmento que eu colocava na pele, ele se misturava com a pele da cliente, por isso que modificava de cor. Vocês vão ver quando a gente chegar aqui que não é bem isso que acontece. E outra coisa, eu ficava tentando trocar de pigmentos, buscando um pigmento perfeito em que uma cor única eu pudesse usar em várias clientes e que isso me desse um resultado bom. O que eu percebi com o tempo também, que eu não consegui. Mas eu vou dar algumas dicas de vocês trabalhar com menos quantidade de pigmentos, poucas cores, e com essas cores vocês atender desde a cliente mais clarinha até uma cliente mais morena, entendeu? E você agora deve estar se perguntando, Marcelo, mas você falou de composição, a diferença química de um para o outro, mas como é que eu, micropigmentador, vou usar isso na prática? Qual é a diferença do pigmento orgânico e inorgânico na prática? Basicamente é essa. Os pigmentos orgânicos, as cores deles são mais opacas, são cores assim, mais sem vida, digamos. Os pigmentos inorgânicos, as cores já são mais vivas, já aparecem mais. Porém, relacionado à durabilidade, os pigmentos inorgânicos tendem a durar menos, porque eles não são biocompatíveis. Seu organismo expulsa mais rápido. Os pigmentos orgânicos não, eles tendem a durar mais. Um exemplo de pigmento orgânico e inorgânico pigmentos da Iron são pigmentos orgânicos, pigmentos da Color Source inorgânicos. Na hora de você fazer sua micropigmentação, os pigmentos orgânicos eles tendem a fixar melhor na primeira passada, diferente dos inorgânicos. Então as principais diferenças seriam essas. Vamos para cá agora. Antes, como eu falei para vocês, eu imaginava que o pigmento se misturava com a pele da cliente, por isso que ele modificava de cor. Porém, estudos recentes mostram que isso não acontece. Na verdade, o que acontece é isso aqui. Eu vou explicar para vocês como é que é a composição dos pigmentos que a gente trabalha na micro. Quando a gente mistura o azul, vermelho e amarelo, a gente chega no marrom. Disso você já deve entender. Ou em algum tom de castanho. Porém, por que quando você vai lá, faz sua micro, você deixa ela numa cor marrom e no retoque às vezes acontece de ela voltar puxando para o azul? Cada pigmento, cada cor tem um peso molecular. Como assim? É como se o azul fosse uma esfera grande, o vermelho uma esfera um pouquinho menor e o amarelo menor ainda. Você já reparou que é muito difícil sua sobrancelha voltar com a cor amarela? Por quê? Quando esse pigmento está aqui dentro do seu organismo e ele vai expulsar, o pigmento vermelho e amarelo são os primeiros a serem expulsados porque eles têm um peso molecular menor. E você deve estar se perguntando, mas Marcelo, como é que eu vou usar isso no meu procedimento? Quando eu preparo minhas cores de pigmento, eu geralmente coloco um pouquinho a mais de vermelho e amarelo. No caso de você que usa Ironworks, seria o pigmento mandarim. Entendeu? Porque quando eu colocar a cor naquele organismo e ele ter esse trabalho de expulsar,
mesmo que ele expulse bastante vermelho e amarelo, não vai expulsar suficiente para ficar só o azul, que geralmente é o que tem nos castanhos mais escuros, entre outras cores. E eu vou dar uma dica para vocês que eu levei muito tempo para chegar nisso, que é um método de 2 passos. Que método é esse? Você vai ter que fazer um retoque na sua cliente depois de 30 dias. Porém, você vai começar com a cor mais clara no primeiro dia, acrescentando vermelho e amarelo. Ah, Marcelo, mas eu não sei com a marca de pigmento que eu trabalho qual pigmento tem mais essa cor. Essa dica aqui já fica para isso, porque se você entender isso aqui, você não vai precisar se ater a trabalhar com a marca de pigmento apenas. Qualquer pigmento que você pegar, você já começa a ter esse tipo de noção. Como assim? Pigmentos muito escuros, por exemplo, castanho escuro, marrom café, geralmente tem essas 3 cores, porém ele tem mais azul, por isso que ele é mais escuro. Pigmentos como castanho claro, se você dá uma olhada, geralmente ele puxa mais para o amarelo. Por quê? Ele tem azul também, mas ele tem um pouco mais dessas 2 cores. E o castanho médio é como se fosse uma quantidade igual dessas 3 cores, entendeu? Então, quando você pegar o pigmento, já começa a observar se ele puxa muito com castanho escuro, porque ele tem bastante azul. Se ele puxa muito com castanho claro, tem bastante amarelo e vermelho. E se ele é uma cor bem neutra, é porque os 3 estão equilibrados. Vamos voltar para o método de 2 passos. No primeiro dia, eu começo com a cor mais clara, colocando um pouco mais de vermelho e amarelo. Ou seja, no meu caso, também trabalho com Iron, seria um mandarim. Quando a cliente volta para o retoque, eu anoto essa cor. Se eu observar que clareou muito, eu posso estar escurecendo, jogando um pouco mais de castanho escuro. Entendeu? Dessa forma, você começa com menos. Se for necessário, você escurece mais e não tem risco da sobrancelha da sua cliente estar modificando de cor. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um comentário. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.